Vamos então começar flagelos destruidores. Nós estamos na questão 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores, castigos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência adquirem um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Vós só os julgais, julgais os resultados do vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que causam. No entanto, esses transtornos muitas vezes são necessários para que as coisas atinjam mais rapidamente uma ordem melhor, fazendo com que ocorra em alguns anos algo que teria exigido muitos séculos. Então vamos lembrar aqui, a questão 258, 259 e 260, aqui das escolhas das provas, quando nós vemos que o Kardec pergunta, então Deus, então não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada acontece sem a permissão de Deus, pois Ele quem estabeleceu todas as leis que já regem o universo. A 259, se o espírito tem escolha do tipo de provas a que deve se submeter, isso quer dizer que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Não exatamente todas, pois não se pode dizer que escolhestes e previste tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o tipo de provas ou provações. Os detalhes são consequência da situação e muitas vezes de vossas próprias ações. São as nossas escolhas, Somos nós que determinamos quais são essas nossas escolhas. Aí vamos lembrar aqui na 728, quando Kardec pergunta, a destruição é uma lei da natureza, ou seja, uma lei de Deus? É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, pois isso, a que chamais de destruição, nada mais é que uma transformação, que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Então é como se fosse uma reforma, uma reforma da casa. Tem que ficar tudo virado do avesso, uma fase difícil, tudo quebrado, para que as coisas se consertem, para que as coisas sejam renovadas, para que as coisas fiquem melhor quando a reforma termina. Então existe essa fase de turbulência, pelo que as pessoas têm que passar. E a gente só vê pelo ponto de vista pessoal, a gente só vê pelo nosso lado, pelos prejuízos que sentimos, pelas dores que sentimos, às vezes pelo flagelo, assim, no sentido do desencarne coletivo, que são várias pessoas de diferentes áreas, diferentes aspectos, às vezes até de diferentes nações, que passam por desencarnes coletivos, e nós precisamos entender que isso faz parte desses acertos, como ele diz aqui, fazendo com que ocorra em alguns anos algo que teria exigido muitos séculos para que fosse realmente, as coisas pudessem ficar acertadas. Vamos ver aqui na questão 250 do livro Consolador, onde nós vamos ver Emmanuel respondendo a essa pergunta: como se processa a provação coletiva? Que está aqui dentro desses flagelos destruidores, Na provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. O mecanismo da justiça, na lei das compensações, funciona então espontaneamente, por meio dos prepostos do Cristo, que convocam os comparsas na dívida do pretérito, na dívida do passado, para os resgates em comum,
Razão porque muitas vezes intitulais, abre aspas, doloroso acaso, fecha aspas, as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, né, mais diferentes, no mesmo acidente, que lhes ocasiona a morte do corpo físico ou as mais variadas mutilações no quadro dos seus compromissos individuais. Né? Então, esses flagelos, essas situações, são para que as coisas se acertem, os aprendizados necessários se processem. Deus não poderia empregar outros meios em vez dos flagelos destruidores para o aprimoramento da humanidade? Sim. E ele, Deus, os emprega diariamente, uma vez que concedeu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O homem não os aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho, e fazê-lo sentir sua fraqueza. Nós temos os ensinamentos e os aprendizados todos os dias, com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, com todas as vicissitudes que passamos na família, no emprego, em todas as situações. Se nós aprendêssemos com as mínimas coisas que nos acontecem, pelas mínimas situações que passamos todos os dias, nós não precisaríamos de chacoalhões, nós não precisaríamos de uma dor maior para o aprendizado. É o que ele está colocando aqui. Deus emprega diariamente a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O homem não os aproveita. Somos nós que não aproveitamos essas oportunidades de aprendizado. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza, a sua fragilidade, para que ele possa aprender, para que nós, possamos aprender. Dentro da mesma pergunta, Kardec continua. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe, da mesma forma que o perverso. Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo. Após a morte, porém, ele pensa de forma diferente. Como dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso é um relâmpago na eternidade. Não é nada. Um século aqui na Terra não é nada, é um estalar de dedos. Então a gente tá sempre olhando as coisas pelo nosso ponto de vista. Mas a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. A hora que nós voltamos para o plano espiritual, a gente vai ver que o que se passa aqui é um aprendizado rápido, né? É um estalar de dedos. E eles continuam. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias não são nada. São um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos, o mundo real, porque o mundo real é um mundo espiritual. Os espíritos, o mundo real, que pré-existe, que continua existindo e sobrevive a tudo, são os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Então nós vamos ver aqui na questão 85, quando o Kardec pergunta: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? E aí ele coloca o mundo espírita, o mundo espiritual. Ele é pré-existente e sobrevive a tudo. É o mundo espiritual que é o verdadeiro mundo, a verdadeira vida. Então ele continua aqui. Os espíritos, o mundo espiritual, o mundo real, que pré-existe e sobrevive a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. É a solicitude de Deus. Os corpos são apenas disfarces sobre os quais eles aparecem no mundo. Os espíritos, com E maiúsculo, aparecem no mundo, estudam, aprendem aqui no mundo. Nós, aqui aprendemos estudando no mundo, nos utilizando do corpo. O corpo é uma vestimenta. Nós somos espírito. Então ele continua aqui. São os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas disfarces
sobre os quais eles, os filhos de Deus, né, aparecem no mundo. As grandes calamidades que dizimam os homens são como um exército que durante a guerra vê os uniformes rasgados, destruídos ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com seus uniformes. Durante a guerra, o general vai se importar se o uniforme está rasgado, está sujo, né? Falta pedaço. Não, é só um uniforme, é só uma vestimenta. Nós temos que nos preocupar com a essência, com aquilo que é eterno, que é verdadeiro, que somos nós. E nós somos espírito, usando um corpo aqui na Terra para estudar e para aprender. Mas devido a isso, dentro da mesma pergunta, Kardec continua, mas devido a isso, as vítimas desses flagelos, acaso deixam de ser vítimas? Se considerássemos a vida pelo que ela é, como é pouca coisa em relação ao infinito, atribuiríamos menos importância a ela. Quer dizer, se a gente visse a vida aqui na Terra como ela verdadeiramente é, um estalar de dedos, né, um aprendizado rápido, que a gente volta rapidamente para a verdadeira vida. Então, se considerássemos a vida pelo que ela é, como é pouca coisa em relação ao infinito, né, a eternidade, que é a nossa verdadeira vida, atribuiríamos menos importância a ela. Essas vítimas encontrarão em outra existência uma ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem reclamações. Quer dizer, se souber passar pelas vicissitudes, pelos flagelos, pelas dificuldades, com resiliência, com o entendimento de que tudo que acontece conosco é necessário para o nosso aprendizado, vão encontrar a vida espiritual, a verdadeira vida, as explicações por que tudo isso aconteceu, o entendimento, né? E vão ver que a lição foi necessária. Aí nós vamos ver aqui uma colocação do Kardec. Que a morte ocorra por um flagelo ou por uma causa ordinária, não é menos necessário morrer quando soa a hora de partir. A única diferença é que nos flagelos parte um maior número de pessoas ao mesmo tempo, porque todos nós vamos desencarnar. Desencarnar, morrer, faz parte da vida, é a única certeza que nós temos depois do nascimento, é o desencarne. Então é o que ele está dizendo aqui, que a morte ocorra por um flagelo ou por uma causa ordinária, uma causa comum, todos nós vamos desencarnar, não é menos necessário morrer quando soa a hora de partir. A hora de partir é igual para todo mundo, todos nós vamos partir. A única diferença é que nos flagelos parte um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de forma a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis nada mais nos pareceriam que tempestades passageiras no destino do mundo. O problema é que nós vemos pela nossa ótica, pelo nosso ponto de vista, que, como estamos falando, é a vista de um ponto, do nosso ponto, dos nossos interesses particulares, da nossa pequenez, né, desse espectro muito curto de visão que nós temos nesta roupagem, neste corpo físico. Então toda a nossa visão é deturpada, nosso entendimento é deturpado. Nós achamos que uma pandemia, um terremoto, um tsunami, uma calamidade é o fim do mundo. Não. São situações necessárias para a acomodação, para o aprimoramento daqueles que passam por essa situação, porque ninguém, a gente precisa entender isso muito bem, ninguém colhe aquilo que não plantou, para o bem ou para o mal. Nós só colhemos aquilo que plantamos, para o bem ou para o mal. Os flagelos destruidores têm uma atitude do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? Os espíritos respondem sim. Às vezes, mudam as condições de uma região,
mas o bem que deles resulta geralmente só é sentido por gerações futuras. O que ele está perguntando aqui? Tem uma utilidade do ponto de vista físico, do ponto de vista do desenvolvimento do ser humano, do ponto de vista geológico para aquela região do planeta, para aquela região, né, daquele continente? Eles dizem sim. Às vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta geralmente só é sentido pelas gerações futuras. Para o homem, os flagelos não seriam igualmente provações morais que o põem às voltas com as necessidades mais aflitivas? Os flagelos são provações que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, tornando o homem capaz de manifestar seus sentimentos de abnegação, de generosidade e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Então, o que ele está perguntando são igualmente provações morais, né? São provas morais pelo que o homem passa, são provações, ou seja, expiação que o homem passa, né? Que o coloca nessas necessidades, né, de provas mais aflitivas. Eles respondem: são provações que dão ao homem a oportunidade de exercer sua inteligência, demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus. Essas situações nos colocam à prova e vamos passar ou não na prova. São situações que para alguns são provas, para outros são expiações necessárias por delitos anteriores. E como nós vamos passar por essas expiações? Se for com entendimento, se for com resignação, nos colocando diante da vontade de Deus e sabendo que tudo que nos é colocado é para a nossa melhora, para o nosso aprendizado, e que é necessário que nós passemos por essas situações para crescer, essa situação é um grande aprendizado. Quando nós voltarmos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, nós vamos entender o porquê e o para quê, mas dependendo de como nós passamos por essa situação, essa lição será aprendida ou não. Porque se ela for bem aprendida, nós viramos a página. Se ela não for bem aprendida, nós teremos que passar por ela de novo. Simples assim. O homem tem a possibilidade de conjurar os flagelos que o afligem? Sim. Sim. Porque nós somos responsáveis por aquilo que pensamos, sentimos, fazemos, realizamos, materializamos, porque nós somos co-criadores menores. Então, por isso a resposta dos espíritos é sim. O homem tem a possibilidade de conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se costuma pensar. Muitos flagelos resultam da sua imprevidência, lei de ação e reação. Porque por ignorância, por imprevidência, por descuido, o homem pode sim, pura e simplesmente causar um deslizamento de terra, causar um incêndio, causar uma série de coisas. E aí você vai falar, isso estava previsto? Pode até ser que sim, mas na grande maioria é pura e simplesmente lei de causa e efeito. A imprevidência e responsabilidade daquele que causou o fogo vai trazer para muitos um flagelo, e aqueles que estão passando por ele, ninguém colhe aquilo que não plantou, está dentro das suas necessidades de aprendizado. Para aquele próprio homem que realizou a situação, a sua responsabilidade, a lei de causa e efeito, ele vai receber isso de volta. Pode ser necessário, como pode ser pura imprevidência. É o que ele está dizendo aqui. Sim, em parte, mas não como geralmente se costuma pensar. Muitos flagelos resultam de sua imprevidência. À medida que adquire conhecimentos e experiência, o homem pode conjurá-los, ou seja, preveni-los, se souber.
Pode preveni-los se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos decretos da providência, né? Providência com P maiúsculo, as providências de Deus, e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor proporção, a parte que lhe cabe. Ninguém vai colher o que não plantou. Diante deles, o homem só pode opor sua resignação à vontade de Deus. Além disso, esses males muitas vezes são agravados por sua própria negligência. Imprevidência, negligência, descaso, descuido agravam situações que poderiam ser de menor monta. Kardec faz uma colocação aqui. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, é preciso dispor numa primeira linha, a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos artísticos, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar muitos desastres. Então nós aprendemos com a peste negra como evitá-la, porque a peste negra dizimou 1/3 da população do mundo. Nós tivemos há 100 anos atrás a gripe espanhola e nós aprendemos com o isolamento, com a máscara, né, com uma série de situações como se proteger. Ela foi 30 vezes pior do que está sendo a Covid-19 agora, até porque a população do mundo não chegava a 2 bilhões de pessoas, hoje está chegando a quase 8 milhões de pessoas e o número de mortos é 30 vezes menor do que aconteceu com a gripe espanhola. Então, o que ele está colocando aqui, a ciência, o conhecimento do homem, o aprimoramento do homem faz com que ele se proteja, com que ele tenha formas de se prevenir e de minimizar essas situações. É o que ele está dizendo aqui. Né? A ciência, né, o aperfeiçoamento fazem com que o homem tenha meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar esses desastres. Certas regiões, outrora devastadas por terríveis flagelos, não estão preservadas atualmente? Então, o que o homem não fará por seu bem-estar material quando souber tirar proveito de todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade por seus semelhantes? Nós temos essa capacidade de crescer, desenvolver a ciência para que as coisas possam melhorar à nossa volta. Aí nós vamos ver aqui na questão 707, vamos relembrar, os meios de subsistência muitas vezes são escassos para algumas pessoas, mesmo havendo abundância ao seu redor. A que se deve atribuir esse fato? Os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Depois e com mais frequência a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar para a Terra, né, o planeta Terra, para encontrar o que se deseja. Mas é preciso procurar com ardor e perseverança e não com displicência, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que muito frequentemente são apenas meios de pôr à prova a vossa consciência, né? A nossa consciência, a vossa paciência, a nossa paciência e a vossa determinação. Os espíritos colocam isso na questão 707. Então vamos ver aqui agora as questões das guerras, né? Nós estamos aqui na questão 742. E para que a gente possa entender as preocupações, as perguntas de Kardec, vamos lembrar que nós estamos aqui na segunda edição do livro, em 1862.
Vamos lembrar que em 1870 nós vamos ter a Guerra Franco-Prussiana, né, de 1870 a 1871. Então aqui nessa época eles estavam falando de guerra, se preparando da guerra, essa questão bélica estava muito forte. Então nós vamos ver aqui a pergunta do Kardec. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Qual é o motivo, né, da guerra? Eles respondem: predominância da natureza animal. Eu vou repetir. Predominância da natureza animal sobre a espiritual e saciedade de paixões. Né? A busca de tesouro, de terra, de dinheiro, de poder, saciedade das paixões. É o que eles colocam aqui. É uma questão, né, que a predominância da natureza animal. O que é a natureza animal? O instinto animal do homem, né? E a saciedade de paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. Por isso a guerra para eles é um estado normal, porque o forte vai se predominar. O mais fraco vai subjugá-lo, escravizá-lo. À medida que o homem progride, a guerra se torna menos frequente, porque ele evita suas causas. E quando ela se torna necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Vamos ver aqui a questão 541, né? Vamos rever a questão 541, quando o Kardec pergunta: numa batalha, há espíritos que assistem e apoiam cada uma das facções? Os espíritos respondem sim, e que incentivam sua coragem. Assim, os antigos nos representavam a quem? A eles, espíritos, né? Os espíritos estão respondendo. Então, os antigos representavam os espíritos como os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses nada mais eram que espíritos representados sob figuras alegóricas. Então, o plano espiritual menos esclarecido vai estar lá junto com aqueles que estão no instinto animal, no instinto agressivo, nas trevas, buscando conquistar o outro através da guerra. E ele coloca: à medida que o homem progride, né, se eleva, se melhora, a guerra se torna menos frequente porque ele, o homem, evita as suas causas. E quando isso é necessário, quando acontece, ele coloca mais humanidade na guerra, se é que é possível. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Então, quando os homens compreenderem a justiça? Quando os homens crescerem, quando os homens se melhorarem. E aqui nós vamos ver aquilo que eles estão colocando, que essa é uma responsabilidade nossa, né? Não é uma questão de Deus, né? É uma responsabilidade nossa. Porque nós vamos lembrar a questão 13, né, aqui do Livro dos Espíritos, que Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e que Deus é soberanamente justo e bom. E o que ele está dizendo aqui? Quando os homens compreenderem a justiça de Deus, porque Deus é soberanamente justo e bom, e praticarem a lei de Deus. Porque não é só entender, não é só intelecto, é praticar. Nós vamos lembrar Tiago, porque Tiago coloca: não adianta o homem falar da justiça, falar de Deus, falar dos ensinamentos de Deus e não colocá-los em prática, não serve para nada. E é uma grande verdade. Nós temos que entender, nós temos que ler, temos que estudar, temos que crescer e melhorar, mas precisamos praticar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, para que as coisas possam se modificar. Então ele diz: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim. Quando? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Não é só compreender, é praticar. Então todos os povos serão irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Deus no universo, não é só no planeta Terra. No universo, somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos.
Qual é o objetivo da providência ao tomar, providência divina, né? Ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Qual é o objetivo, né, da providência maior? Perdão, a minha voz, né, ainda estou bem ruim da gripe. Ao tornar a guerra necessária, a liberdade e o progresso. Então, para que a gente possa atingir essa liberdade, esse progresso, nós temos que atingir o que Jesus colocou de sermos humildes, sermos mansos, sermos pacíficos. Porque quando ele diz, né, bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Quem? Os mansos, os pacíficos, que herdarão a terra renovada, a terra que vai progredir, a terra que vai começar a regeneração. Aí dentro da mesma pergunta, Kardec fala, se a guerra deve ter por efeito atingir a liberdade, como se explica que ela tenha frequentemente por objetivo e por resultado a escravização? E aí ele coloca, escravização momentânea para, entre aspas, amontoar os povos a fim de fazê-los evoluir mais rapidamente. Porque a escravização do vencido pelos vencedores, os conquistados, né, pelos conquistadores, ela sempre vai trazer como consequência uma miscigenação, ela vai trazer aprendizado para ambos os lados, ela vai ressarcir delitos, arestas que precisam ser atenuadas. Vamos lembrar o Emmanuel quando ele coloca que indiretamente sempre o mal está trabalhando para o bem. Indiretamente, mas sempre. O mal estará trabalhando para o bem. Não existe nada que seja perdido, tudo é aprendizado, tudo é lição a ser aprendida. O que pensar daquele que provoca a guerra em benefício próprio? Eles respondem, esse é o verdadeiro culpado. Ele precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios de que foi causa, pois responderá por cada homem cuja morte tiver provocado para satisfazer a sua ambição. A lei de causa e efeito. Ninguém escapa da lei de causa e efeito, ela é universal. Então, o que pensar daquele que provoca a guerra em benefício próprio, para ter vantagens, ou muitas vezes, como alguns governantes fazem, provocarem a guerra para distrair o povo daquilo que está acontecendo no seu país, para ir buscar num outro povo riquezas que o seu não tem, para humilhar, né, dizimar etnias, acabar com determinadas raças ou determinadas etnias. Então, é o que ele está dizendo. Esse governante, ou esses governantes, ou esses partidos, ou esses grupos, é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências. Olha a colocação. Muitas e muitas reencarnações aqui na Terra para expiar, não vai ser prova, vai ser expiação, para expiar todos os homicídios de que foi causa, pois responderá por cada homem. Ele vai responder um a um por cada homem cuja morte tiver provocado para satisfazer a sua ambição. E aí a gente tem pena, quando a gente entende essas lições que os espíritos nos trazem, a gente tem pena dos governantes, dos dirigentes, daqueles que têm o poder na mão e enfiam os pés pelas mãos, buscando mais poder, buscando reeleição, ou buscando satisfazer este ou aquele grupo em prejuízo da maioria, causando mortes, causando dores, causando sofrimento, porque eles vão responder homem a homem. Por cada homem que eles causaram o mal, eles vão responder. Então aí dá muita pena das existências e das provações, das expiações que passarão esses governantes, esses políticos,
essas pessoas irresponsáveis que têm o poder na mão. Não, nós estamos chegando no nosso tempo, vamos parar por aqui. Nós estamos na questão 745 e vamos continuar no nosso próximo estudo falando sobre o homicídio. Até lá!